Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luiz e hoje a gente vai continuar o estudo da potência de ponto, que a gente tem estudado, tem algumas aulas já, certo? E hoje a gente vai fazer uma aplicação desse conhecimento que a gente está aprendendo, bem interessante. A gente vai calcular a distância do incentro para o circuncentro, né? Todo mundo lembra, a gente tem uma circunferência que circunscreve os vértices do triângulo, que é a circunferência, a circunscrita, né, do circuncentro. O centro dela a gente chama de circuncentro. E a gente tem a circunferência que tangencia os três lados do triângulo, que é o incírculo, que o centro é o incentro. Então, a gente tem essa circunferênciazinha aqui, é só um esboço, isso. E o centro dela é o incentro. E esse é o circuncentro, ó. Então, hoje a gente vai calcular a distância desses dois pontos. E mais do que isso, a gente vai provar um resultado muito clássico de geometria plana, que é o seguinte, ó, o raio da circunferência circunscrita a gente chama de Rzão, certo? E o raio da circunferência inscrita a gente chama de Rzinho. A gente vai, além de calcular a distância do ponto O para o ponto I, a gente vai concluir com a fórmula que a gente vai calcular, que sempre o circunraio é maior do que ou igual a 2 vezes o inraio. E vamos fazer isso com bem calma. Vamos lá. Então eu fiz aqui um desenho ampliado, né? E nesse desenho eu marquei o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC e também marquei o incentro dessa circunferência, que a gente já sabe que é o encontro das bissetrizes. Então eu tracei a bissetriz BD, logo D é o ponto médio do arco BC. E também tracei outra bissetriz BI. Tá? Eu não completei ela para não poluir muito o desenho, mas eu tracei ela até o ponto I, que é o incentro. Então, basicamente, eu tracei a bissetriz aqui e a bissetriz aqui. Então, assim, eu tenho tanto o incentro, né, o centro da circunferência inscrita no triângulo, quanto o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Tá? E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, o que é que tem a ver potência de ponto com calcular a distância desses dois pontos? Mas aí quando você lembra o que a gente aprendeu, é fácil responder essa pergunta. Porque a gente já sabe que menos a potência do ponto I em relação à circunferência circunscrita, que eu chamei de gama, é igual a R ao quadrado, que é o raio dessa circunferência que a gente chamou, menos a distância do ponto para o centro da circunferência ao quadrado. Então está aqui o que a gente quer descobrir, ó. A distância do incentro para o circuncentro. E mais do que isso, a gente também verificou que esse valor é igual ao quê? A AI vezes ID. Tá? Então vamos escrever aqui. Então esse vai ser o caminho para a gente encontrar uma fórmula explícita para o IO, para a distância do incentro para o circuncentro. Então vamos deixar isso aqui guardado. E vamos começar a trabalhar essa expressão aqui, esse produto, AI vezes ID. Então vamos lá. Uma coisa que talvez algum de vocês já saibam, mas a gente vai demonstrar de novo, é o seguinte, que quando a gente pega o incentro e olha para a distância dele para o ponto médio do arco, essa distância é igual à distância do vértice B para o ponto médio do arco. Então, o que é que eu estou afirmando? Afirmação. DI é igual a BD. DI é igual a BD. E, por consequência, né, como BD é igual a DC, porque D é o ponto médio do arco, também é igual a DC. Mas eu não vou desenhar, só para a gente não deixar desenhado, só para a gente não ficar com um desenho poluído, tá? Então eu vou botar aqui entre parênteses, também igual a DC. Tá? Então como é que a gente prova isso? Vamos ver. Como sempre, a gente vai começar marcando ângulos, né, para a gente descobrir alguma coisa. Então,
Para ficar com um nome mais fixo, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, e esse também logo, né, já que é uma bissetriz. E vou chamar esse ângulo bem aqui de beta. Esses dois, né, que também é uma bissetriz. Então, olha para esse ângulo aqui. Quanto é que mede esse ângulo? Ele está enxergando o arco DC, que é igual ao arco DB, porque D é o ponto médio. Então, esse ângulo tem que ser alfa. Então, eu vou marcar aqui alfa. E já esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo externo do triângulo ABI. Então, ele tem que ser igual à soma dos outros ângulos internos. Então, também é igual a alfa mais beta, que é exatamente o que a gente queria, né? Ó, olha para esse triângulo. Ele é isósceles porque esse ângulo é alfa mais beta e esse ângulo também é alfa mais beta. Então, pelo que a gente acabou de marcar pelos ângulos, né? A gente tem que o triângulo IDB é isósceles. Que era o que a gente queria, né? Logo, isso daqui. DI é igual a DB. Então, não vou nem escrever. Vou só circular aqui para a gente... E botar um quadradinho de que a gente demonstrou. Certo? Certo? Então, eu estou dividindo a prova em passos. Nosso primeiro passo, né? Vou só recapitular para a gente não se perder. Foi tipo, o que é que tem a ver a aula de potência de ponto e a gente está falando dessa distância, né? A gente lembrou a definição de potência de ponto e viu que é perfeita para calcular quem é o IO. Porque a gente tem R ao quadrado menos IO ao quadrado igual a um produto. E aí depois eu falei que eu ia usar o seguinte fato, né? De que a distância do incentro para o ponto médio do arco é igual à distância do vértice B para o ponto médio. Então, essa distância é igual a essa. A gente provou que esse triângulo é isósceles. E esse é o nosso segundo passo. Então, o nosso primeiro passo, ótimo. O segundo passo, a gente consegue ver uma forma bem natural de usar ele, né? Ó, a gente viu que aqui ID é igual a BD. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir o BD aqui, ó, no ID, tá? Então, a gente vai trabalhar, a gente vai tentar encontrar o produto AI por BD. Mas vamos com calma. Eu vou traçar algumas retas aqui que vão auxiliar a gente. A primeira reta que eu vou traçar é do incentro para o ponto de tangência do incírculo. Logo, vai ser perpendicular aqui, ó. Certo? Então, tracei uma perpendicular aqui e vou chamar esse ponto de F. Certo? Então, isso daqui é exatamente o Rzinho, né? Vou deixar marcado aqui por enquanto. Esse é o raio do incírculo, tá? Agora eu vou traçar um diâmetro. Como D é o ponto médio do arco, se eu traçar uma perpendicular a BC, isso com certeza vai ser um diâmetro, logo vai passar por O, tá? Então, deixa eu desenhar essa reta também. Certo? E vou chamar o ponto que ela encontrou aqui no círculo de E. Certo? E agora, vou traçar também essa reta que liga o B ao E. Certo? Então, vamos lá. Olha só. Quem é esse ângulo aqui? O ângulo BED. Ele também está enxergando o arco BD. Então, ele tem que ser alfa. Então, a gente vai marcar ele aqui. Alfa. E quem é o ângulo EBD? Ele está enxergando um diâmetro. Então, ele tem que ser 90. Então, esse ângulo aqui, ó, vou apagar esses betas por enquanto. Só para a gente não se perder. Esse ângulo aqui é 90, né? EBD. Por quê? Porque ele está enxergando um diâmetro que o arco é 180. Tá? Então, agora a gente encontrou dois triângulos semelhantes, que são, ó,
esse triângulo retângulo pequeno aqui com raiozinho AIF, que ele é retângulo e tem um ângulo alfa, triângulo AIF, é semelhante ao triângulo EDB, porque ele também é retângulo e tem um ângulo alfa. Então é semelhante ao triângulo EDB. Certo? Então mais uma informação para o nosso problema. Certo? Então, esse passo aqui é o nosso passo 3, né? Verificar que esse triângulo é semelhante. Eu não sei se você percebeu, mas esse triângulo é perfeito para conectar as outras informações que a gente já tinha. Vamos usar essa semelhança. Ó, essa semelhança, ela tem tanto o raiozinho da circunferência inscrita, quanto o raiozão, diâmetro, né? 2 vezes o raiozão da circunferência circunscrita. Então vamos usar essas duas informações. Ó. A gente tem que o lado do triângulo pequeno virado para o alfa, IF, sobre o lado do triângulo grande virado para o alfa, BD. Ótimo. É igual, certo? É igual a hipotenusa do triângulo pequeno, AI, sobre a hipotenusa do triângulo grande, ED. Certo? E olha que coisa boa, né? BD vezes AI. BD vezes AI. Certo? Então vamos continuar, com calma. Isso daqui está me dizendo, né, ó, IF e ED, a gente sabe quem são, né, ó. IF é o raio da circunferência inscrita. O BD a gente repete. O AI a gente repete também. E ED é 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Então, 2 vezes o R grande. Certo? Então, agora, vamos lá, resolver isso aqui. A gente tem que AI vezes BD é igual a 2 vezes Rzinho vezes Rzão. Então, você deve estar vendo que está perto da gente conseguir o que a gente queria, né? Uma fórmula explícita para a distância entre o incentro e o circuncentro. Aqui a gente conseguiu a informação que faltava. Então, era isso que a gente queria para a nossa terceira informação. Então, eu vou dizer o seguinte, em vez de deixar tudo escrito aí, só para a gente ficar vendo todos os nossos passos, eu vou escrever só o que a gente concluiu, que é AI vezes BD é igual a 2 vezes Rzinho vezes Rzão. E agora vamos juntar as peças. Vou apagar isso aqui que a gente fez da outra vez. E vamos juntar, né? Ó. AI vezes BD é igual a AI vezes ID, já que BD é igual a ID. Que é igual a R ao quadrado menos IO ao quadrado. Certo? Mas a gente sabe quem é esse daqui agora, pelo passo 3. 2Rzinho vezes Rzão. Então isso implica, certo? Aqui, ó, eu vou até colocar, ó, foi pelo passo 2, né? Por causa que isso é igual a isso. E aqui essa implicação vai ser pelo passo 3, que implica que esse produto é igual a isso. Então pelo passo 3, a gente tem que R ao quadrado menos OI ao quadrado é igual aqui. Então R ao quadrado menos OI ao quadrado é igual a 2 vezes Rzinho vezes Rzão. Certo? Então agora vamos só explicitar a distância dos centros. A gente vai ficar com IO é igual a raiz de R ao quadrado menos 2 vezes Rzinho vezes Rzão. Que era o que a gente estava procurando. E aí, gostaram? Esse resultado é muito interessante, né? A gente calculou a distância do centro da circunferência inscrita para o centro da circunferência circunscrita só usando os raios delas. Tá? Então, tanto o resultado em si é muito interessante, como a prova também é muito interessante. Você viu, né? Tem vários passos e é muito criativa.
Mas eu prometi para vocês que eu ia provar que o circunraio era maior do que ou igual ao dobro do enraio. Isso é uma conclusão que sai disso daqui. Vamos ver, ó. Como a distância dos pontos é maior do que ou igual a zero, isso vai ter que ser maior ou igual do que a zero. Maior do que ou igual a zero também. Então a gente tem que, disso, que raio ao quadrado menos 2 vezes raiozinho vezes raiozão é maior do que ou igual a zero. Certo? E isso implica que raio ao quadrado é maior do que ou igual a 2 vezes raiozinho vezes o raiozão. E isso implica que o raio é maior do que ou igual a 2 vezes o enraio. Que é exatamente o que a gente queria. Muito legal, né? Até a próxima.